Êxodo 20, do 1 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, esse texto é um texto que nos traz uma verdade absoluta e plena. Nós vivemos em um mundo globalizado que existe muitas regras, estatutos. Às vezes a gente dirige na rua sem o cinto de segurança, nós somos multados. Às vezes nós viramos à esquerda e não damos seta, somos multados. Porque existe uma lei do trânsito que nos ensina como tem que ser o nosso procedimento. Cada um de nós aqui, nós temos regras. A Camila tem regras no trabalho dela, que tem que usar luvas, né, que não pode manusear o sangue com as próprias mãos. Cada um de vocês aqui. O presbítero Moisés, ele está trabalhando de Uber, tem as suas diretrizes, as quais ele tem que seguir, não pode parar longe de onde o cliente, né, o chama, tem que ser naquele local. Todos nós temos regras. Aqui ninguém pode fugir, viver numa vida alheia, uma vida sem termos que cumprir regras. E assim é a nossa vida. Para vivermos em sociedade, nós temos que nos submeter a regras. Para trabalharmos na empresa que trabalhamos, nós temos que obedecer regras. No casamento existem regras, existe o contrato do casamento, que é a certidão, que existe juramentos, como condições de comunhão de bens. Ou seja, tudo que fazemos nesta vida está envolto ou está envolvido por regras, condutas morais, éticas, que nós temos que obedecer. E quem vive na margem disso chama-se fora da lei. Quem não se submete àquilo que é prescrito é considerado um fora da lei, é multado, é banido, é preso e é condenado por seu mau comportamento. Então, o fato de desobedecermos às regras, nós somos multados, nós somos reprovados em algumas situações, somos condenados e somos submetidos a penas em qualquer área da sociedade às quais nós vivemos. O texto que lemos, irmãos, ele fala exatamente sobre isso. Deus havia tirado um povo do Egito, um povo que estava há 430 anos servindo como escravos. Não há 430 anos, porque quando eles desceram ao Egito, eles não eram escravos, mas a maior parte desse tempo, eles tornam-se escravos e passam a viver como escravos, sem nenhum direito. Eles não tinham controle sobre as suas vidas, eles não tinham mais sequer o controle sobre os seus filhos, porque se nascessem filhos homens, tinham que serem mortos. Lembram do caso de Moisés? Era um povo sem vontade própria, sem liberdade. Era um povo que só ia onde o governador, o faraó do Egito, determinava que eles tinham que ir. Era um povo que só comia o que o faraó determinava que eles comessem. Eles só podiam morar em regiões específicas. Era uma vida sob controle. E se eles desobedecessem, eles eram castigados, eles eram açoitados, eles eram tirados as suas comidas, eles eram separados de suas famílias e muitas vezes eram mortos, porque tinham regras. Mas na realidade eles não viviam, era uma vida cheia de regras, mas uma vida que não tinha nenhuma liberdade. As regras apenas era para oprimir,
era para condenar e castigar. Não havia uma expectativa de que houvesse leis, regras que melhorassem a qualidade de vida dessas pessoas. Não havia esperança futura. A esperança que eles tinham é que os seus filhos nasceriam e continuariam no mesmo regime que eles estavam. Sofreriam as mesmas penas que eles sofriam. Seriam castigados com os mesmos açoites que eles eram açoitados. E seria uma vida restrita ao sofrimento, à prisão e ao condicionamento, aos limites da tolerância do faraó. Era isto que esse povo, era isso que eles estavam submetidos. Mas Deus, com a sua mão forte, e conhecemos a história, Deus tira este povo do Egito. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Deus se apresenta a este povo como sendo agora o Deus, mas o Deus deles. E diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, vírgula, da casa da servidão. Deus está falando aqui em duas condições distintas que ele tira este povo. Deus tira este povo de uma terra que eles haviam ido para lá para fugir da fome. Eles são condicionados a irem para o Egito nos dias ainda de Jacó para fugirem da fome que assolava a terra. O Egito, naquele momento, foi o escape. Foi a porta que Deus abriu para que aquele povo, aquela família, não morresse de fome. E dali pudessem então subsistir as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. O Egito foi uma porta. Foi a esperança, mas foi a porta que se transformou em uma tranca. Foi a esperança que se transformou em um castigo, em uma vida oprimida. E agora Deus diz assim: eu, o teu Deus, tirei vocês da terra do Egito. Deus está falando: eu tirei vocês de uma terra que não é a terra de vocês. Eu tirei vocês de um lugar que não foi o lugar que eu prometi para vocês. Eu prometi para vocês Canaã. Eu prometi ao pai de vocês, a Abraão, e eu falei para ele, eu prometi para ele que um dia eu tiraria vocês do Egito, da mão do opressor, para levar para a terra que mana leite e mel, para uma terra farta. Eu tirei vocês de uma terra limitada, de uma terra que só produz o que o faraó quer que produza, para uma terra que produz tudo, para uma terra que será de vocês, ou melhor, que já são de vocês. Vocês apenas tomarão posse, porque essa terra pertence a vocês. A terra do Egito representava sofrimento. Foi uma ilusão. Foi um local que aparentemente representava a vida, comida, fartura, esperança, que aparentemente aos olhos era a solução de todas as coisas. E de fato, naqueles dias foi sim. Mas muitas vezes nós olhamos para coisas, para lugares, e achamos que aquilo vai ser o melhor para nós. E a gente toma decisões de irmos, de buscarmos, de aceitarmos. E depois nós vamos ver que aquilo se transforma em um ambiente de sofrimento, de angústia, de miséria, de condenação. O Egito representava aquela terra agora amaldiçoada depois da queda de Adão. Era uma terra que produzia sofrimento nas pessoas. Uma terra limitada. Mas Deus fala assim: eu tirei vocês desta terra que vocês são tidos como escravo, desta terra que aprisiona, desta terra que condiciona vocês a um sofrimento contínuo, a um sofrimento que vocês já estão inclusive acostumados a isso, porque não tinha perspectiva nenhuma. Como falei, as pessoas viviam, tinham seus filhos e o destino, o futuro que eles poderiam oferecer aos seus filhos era aquele mesmo que eles viviam. Às vezes, nós assistimos TV, nós vemos que existe pais, por exemplo, um gari, que trabalhava de gari. Não estou desmerecendo a profissão de forma nenhuma, estou usando aqui um exemplo que a mídia mostrou, mas aquele homem simples, sem estudo, que trabalhava num serviço que para alguns é vergonhoso, mas ele conseguiu juntar dinheiro, trabalhar e formar o seu filho em medicina. E quantos pais têm feito isso, têm procurado e têm dado um futuro melhor para os seus filhos. Mas no Egito não tinha perspectiva, não tinha expectativa boa nenhuma. Então Deus fala assim: eu tirei vocês desta terra, da terra que só oprime, que só condena, que só tem um futuro cada vez mais miserável. Tirei vocês de lá. E Deus diz: não apenas isso,
Eu tirei vocês da casa da servidão. Deus está falando, eu tirei vocês da opressão, de um jugo que estava colocado sobre vocês, e de um fardo, de um jugo que vocês eram incapazes de saírem de lá. Vocês não tinham nenhuma condição de se libertarem deste jugo egípcio que havia agora sido colocado sobre vocês. Vocês eram escravos e seriam eternamente escravos, porque vocês não treinavam, vocês não poderiam participar do exército, vocês não tinham armas, vocês não tinham como enfrentar o exército de Faraó. Vocês, pela perspectiva atual daqueles dias, vocês estavam condenados a viverem esta opressão eterna. Enquanto vocês existirem, vão morrer, vêm os vossos filhos, os netos, os bisnetos, os trisnetos, tataraneto e tudo quanto for descendência de vocês, elas serão submetidas a isso. Então Deus diz assim, eu mudei a sorte de vocês, tirei vocês dessa terra, mas também tirei vocês deste jugo, deste peso, desta opressão. Quantas vezes nós andamos no Egito? Quantas vezes nós padecemos o sofrimento de andar em uma terra seca, em vermos as nossas expectativas não fluírem, em vermos os nossos sonhos sendo esquecidos, se transformarem às vezes em saudades? Quantas vezes nós não vimos o trabalho da nossa mão prosperar? Quantas vezes nós andamos ali pelo Egito e parecia que a gente estava dando murro em pontas de faca, parecia que a gente estava andando para trás ou em círculo, a coisa não ia, não funcionava direito. É porque a gente peregrinava em terras desconhecidas. Nós andávamos em terras que não eram a nossa terra. Às vezes nós tínhamos vontade de fazer alguma coisa e nós não conseguíamos. Nós desejávamos parar de fazer alguma coisa, mas havia sobre nós uma vontade grande, uma opressão que nos aprisionava a nossa vontade, a nossa liberdade. Veja que Deus fala para aquele povo, eu sou o Deus de vocês, e eu libertei vocês, eu tirei vocês da terra do Egito e tirei vocês da casa da servidão. Deus fala quem Ele é e o que Ele fez. E automaticamente Ele retrata e lembra ao povo o que o povo era. Eram escravos sem vontade, acondicionados ao sofrimento. Então Ele diz assim, eu sou o Deus de vocês. Vocês não se curvarão diante de outros deuses. Vocês não olharão para outros deuses. O coração de vocês não inclinará para adorar e prestar culto a outros deuses. Eu sou o vosso Deus. E Deus fala assim, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, Deus está trazendo um povo para si. Um povo de uma terra diferente, habitante da terra do Egito, acostumado ao regime egípcio, à limitação, ao sofrimento. Um povo que tinha como líderes carrascos, pessoas que líderes que estavam ali apenas para subjugá-los e condicioná-los aos sofrimentos e a penas e a castigos. Então Deus tira eles deste sofrimento, desta opressão, para ser um povo agora livre, um povo seu, um povo que teria liberdade para ir e vir, para fazer o que quisesse fazer e para peregrinar agora numa terra que era próspera, abençoada. Deus estava tirando este povo para uma nova condição de vida, expectativa de vida, para fazer cumprir naquele povo uma promessa que o próprio Deus havia feito aos seus pais ou ao seu pai Abraão. Aquele povo agora passaria a desfrutar de todas as bênçãos. Eles estavam sendo libertos para agora serem um povo livre. Eles estavam sendo transportados de uma terra que lhes representava maldição, prisão, para uma terra que eles estariam livres e viveriam em liberdade. Então Deus estabelece leis, preceitos, e Ele diz, eu sou o Deus de vocês e sou um Deus zeloso. E os 4 primeiros mandamentos aqui Deus fala que tem que ser do homem para com ele. Dos 10, 6, a partir do verso 12 vai se tratar acerca das pessoas, do relacionamento como sociedade, mas os 4 primeiros se relacionam direto a Deus. E Deus diz assim, vocês têm que me adorar, vocês têm que me servir. Existem regras para aquele que estava no mundo,
que peregrinava pelo Egito, ou melhor, andava no Egito, era um habitante das terras do Egito, onde o pecado, o sofrimento reinava, onde havia um opressor chamado Satanás, que havia sentenciado aquela pessoa à condenação eterna, ao sofrimento eterno. Agora essas pessoas, elas participam de uma nova vida. Essas pessoas somos nós. Nós somos tirados do Egito, nós somos arrancados da opressão, e fomos transportados para vivermos uma nova realidade, em uma terra que mana leite e mel. Porque nós temos tantas bênçãos que são prometidas ao Senhor para nós, pelo Senhor. Aquele povo, quando peregrinava no Egito, que não tinha comida, o Senhor fez descer maná do céu durante a noite, vinha comida dos céus. Para nós, aqueles a quem o Senhor ama, enquanto nós dormimos, o Senhor está cuidando de nós e preparando as bênçãos necessárias para que nós tenhamos uma vida feliz, em satisfação. Aqueles a quem Ele ama, enquanto dormem, Ele providencia o necessário. Ele cuida, protege. Irmãos, nós somos este povo que foi tirado do Egito, este povo que vivia sobre uma opressão. E agora nós vivemos uma realidade de liberdade, nós vivemos agora em uma terra próspera, ou seja, nós temos bênçãos do Senhor, nós temos expectativas, agora nós temos possibilidades de sonhar, de buscar mais, de pedir ao Senhor, de receber dele o sustento, o cuidado. Até mesmo quando nós não temos emprego, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta. Até mesmo quando nós temos uma enfermidade que a medicina diz, olha, vai morrer, aí Deus move os céus em nosso favor e cura a nossa enfermidade e restaura a nossa vida. Quando tem problemas que são colocados diante de nós que não tem solução, que não tem mais jeito, e aí a gente faz igual os discípulos no barco. Jesus, mestre, acorda, porque vamos morrer pelo menos acordados, todos juntos, vamos perecer. Às vezes nós chegamos nesta situação de sentar e falar assim, já foi, já era, vamos morrer, vamos entregar as nossas forças. Mas nós vivemos em uma terra que mana leite e mel. Nós vivemos em uma terra que temos a liberdade de clamar, de suplicar e de dirigirmos a nossa oração aos céus, de gritarmos por socorro. E existe uma promessa que diz que as suas mãos, elas estão estendidas sobre nós, de que os seus olhos estão olhando para os justos da terra e de que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração. Então, quando essa hora chega que nós oramos aos céus, que nós suplicamos a Deus, Ele estende as suas mãos em nosso favor, e aquilo que parecia impossível aos homens, a Deus é possível. Então nós vivemos nesta realidade, nesta expectativa, de que temos um Deus que cuida de nós, de que vivemos em uma terra abençoada, de que estamos livres da opressão, da condenação. Nós agora podemos sonhar, nós podemos viver em liberdade, mas essa liberdade, estes sonhos, existem regras, regulamentos que temos que observar. E era isso que Deus queria dar àquele povo. Vocês estão deixando de ser, vocês eram escravos no Egito, agora vocês serão filhos de Israel. Vocês eram condenados, agora vocês são filhos de Deus. Vocês eram prisioneiros no Egito, agora vocês são livres para viverem a vida de vocês, gozando das bênçãos que eu prometi ao pai de vocês. E que essas bênçãos se estenderão sobre todas as famílias da terra. E eu visitarei estas famílias. Irmãos, nós somos este povo, gozamos destas bênçãos, deste cuidado, mas nós temos que observar as regras de que devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Marcos 12, 30 ao 34. Nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Alguém falou para Jesus qual é o grande mandamento, e Jesus fala, tudo se resume em 2. E o primeiro é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Já estamos vivendo nesta nova terra. Já fomos libertos do pecado, da condenação, da opressão. Mas e agora nós temos olhado para estas leis? O povo, quando deixava de obedecer à lei do Senhor, quando eles se desviavam da lei do Senhor, eles padeciam, eles sofriam. Vinha o castigo, vinha a opressão, vinha a dor, vinha a enfermidade, vinha as serpentes, vinha a morte.
Mas quando eles se voltavam para Deus e buscavam a Deus, e eles se lembravam do Deus de Israel e ofereciam a sua adoração a Deus, Deus voltava o rosto para eles e começava a abençoá-los e faziam eles prosperarem e os abençoavam e eles andavam e eles venciam os inimigos e tinham uma prosperidade digna do amor e da bênção de Deus. Observar. Eu quero desafiar os irmãos nesta manhã a pensarem sobre isso. Estamos amando a Deus de todo o nosso coração? Ou será que o nosso coração tem sido fracionado para outros deuses? Não, pastor, eu oro somente a Deus, eu sirvo somente a Deus, eu vivo para a glória de Deus. Será? Será que nossos corações ainda não têm um sentimentozinho de descrença? Será que nosso coração ainda não tem um espaço que não gosta de obedecer a sua palavra? Ah, pastor, eu sou crente 100%, que bom, glória a Deus. Mas temos que fazer um autoexame, irmãos, dos nossos corações. Se realmente o nosso coração, ele louva, ele obedece somente à palavra de Deus. Todo o nosso coração. E o coração é algo enganoso, né? O coração engana. E o coração engana porque ele engana até nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina lá no final do capítulo 7 de Romanos, que ele, pela natureza antiga, ele quer fazer uma coisa, mas a sua vontade é de fazer outra coisa. Ele diz: em mim ainda há um desejo de querer fazer as coisas antigas, mas eu luto para fazer coisas novas, coisas que glorificam a Deus. O apóstolo Paulo falava isso. Será que nós somos tão melhores do que ele, que não precisamos olhar para nós mesmos? Termos o cuidado de guardarmos o nosso coração, de julgarmos às vezes as nossas intenções, porque se em nosso coração ainda existe o desejo de mentir, o desejo da ira, o desejo da raiva, o desejo da soberba, nós não estamos entregando o nosso coração plenamente a adorar a Deus, a amar a Deus, a ser para Deus. Enganoso é o coração. E quando fala amarás, Jesus está falando é uma entrega plena e absoluta. Assim como este texto é uma verdade plena e absoluta, é um mandamento que devemos observá-lo, não dá para negociar, não tem como fazer aqui separações do texto, não tem como fazer uma exegese e falar que ele não está falando isso, que ele não está falando de ordens, de observação, não, ele está falando de ordem, que devemos observar à risca este mandamento, mas Jesus vai dizer que esse mandamento deve ser cumprido com amor. Era o que faltava no coração deste povo, amor. Um dia eles estavam com Deus e outro dia eles estavam com o mundo. Um dia eles ofereciam sacrifício a Deus, no outro dia eles juntavam o ouro e faziam o bezerro de ouro. Era um povo que andava com um pé lá e outro cá, mas ele diz que ele é um Deus zeloso. Às vezes eu me questiono, por que esse povo judeu é tão abençoado, né? Onde tem judeu tem bênção, tem prosperidade. E eu penso assim, será que Deus abençoou esse povo por causa da promessa de Abraão? 1000 gerações? Não, não pode ser, porque a bênção está em Cristo. Às vezes a gente olha, tem famílias que o pai é de um jeito, o filho é igual, o neto é igual, o bisneto também é igual. A gente fala, mas tem alguma coisa a ver com o evangelho? Porque o pai vai comer a manga verde, mas não vai mais desbotar o dente do filho, né? Não existe maldição hereditária. Mas às vezes a gente olha que médicos, geralmente os seus filhos são médicos, advogados, seus filhos são advogados, né? O pedreiro, seu filho é pedreiro. Existe algo que se passa do pai para o filho, para o neto. Existem características que são familiares. A fé também. A fé do pai pode ser a fé do filho. A fé do filho pode ser a fé do neto. A do neto pode ser a fé do bisneto. Deus pode visitar as nossas gerações, se nós formos fiéis e se nós ensinarmos aos nossos filhos serem fiéis, e se os nossos filhos ensinarem os nossos netos serem fiéis, e se os netos ensinarem aos bisnetos serem fiéis, Deus visitará as nossas gerações pela fidelidade que nós temos para com a sua palavra, porque Ele, pela sua fidelidade da sua palavra para conosco, Ele continuará nos abençoando. Ele é um Deus do tempo e fora do tempo. O mesmo Deus lá do Êxodo 20 é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. As regras são as mesmas.
Nós não podemos mudar. Não podemos achar que somos melhores que aquele povo e podemos viver de forma diferente. Nós temos, irmãos, que observar as leis do Senhor. Nós temos que guardar o nosso coração para o Senhor. O nosso coração deve amar em sua plenitude a Deus, adorar e o buscar e o servir e o bendizer. O nosso coração não pode estar dividido. A gente não pode viver de uma forma que aprendemos com os nossos pais, criar os nossos filhos como os nossos pais nos ensinaram. Às vezes eu falo, sou oriundo de uma família católica. Eu tinha uma criação, mas eu não pude dar a mesma criação para os meus filhos, porque agora os meus filhos cresceram e foram se desenvolvendo na graça do Evangelho de Cristo. E agora é diferente. Eles têm uma liberdade que eu não tinha. Antes os meus pais falavam, não faça isso. E eu não podia fazer. Não tinha argumento. Era isso e só. E uma surra se desobedecesse. Hoje nós temos que ensinar os nossos filhos, não é com vara. Nós ensinamos eles através do Espírito Santo. Quando a gente parte para o confronto não dá certo. Mas quando a gente senta e conversa e a gente fala com amor, dá certo. Às vezes nós não queremos amar os nossos filhos. Nós queremos ser carrascos dos nossos filhos. E nós temos que pensar um pouco sobre isso. Nós devemos tratá-los com amor. A gente coloca regras e limites, que são as regras e limites que são colocadas para nós. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente possa entender as suas regras, que são às vezes pesadas. Lutero tinha dificuldade de entender essas regras e ele falava, como é que Deus, sendo santo, puro em natureza, nos faz pecadores e agora impõe a nós termos a mesma natureza que ele, nós pecadores. Lutero não entendia como um homem natural, como um bom católico, mas ele, como cristão, ele diz, devemos ser santos, porque recebemos o Espírito Santo que muda a nossa natureza e nos faz entender os planos e a vontade de Deus. Então nós pais, nós devemos sermos pessoas, educadores, cheios do Espírito Santo. E quando a gente vai conversar com os nossos filhos, o Espírito Santo está lá. Ele está aqui, a gente começa a falar em amor, a gente começa a falar em paz, a gente começa a falar em comunhão. E as regras que parecem pesadas para os nossos filhos, elas começam a se tornarem boas, suportáveis e agradáveis. Deus ensina aquele povo. Deus coloca regras. Deus coloca sofrimentos e castigos também. Mas ele estende as suas mãos e abre o caminho para aquele povo, abre no meio do mar, abre no meio do rio, abre no meio do deserto, durante a escuridão da noite, o frio da noite, durante o sol escaldante do meio-dia. Deus sempre esteve presente na vida daquele povo. Deus está na nossa. Mas nós temos que guardar os seus mandamentos, nós temos que andar em conformidade com a sua vontade, nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, nós temos que guardar a sua palavra, nós temos que o adorar, nós temos que ter o tempo para ele. A gente não pode usar o nome de Deus em vão. A gente até conhece no Antigo Testamento, o escriba lá, quando ele estava escrevendo os pergaminhos, e ele tinha que escrever o nome Yahvé, ele parava, trocava de roupa, pegava uma caneta diferente, voltava e escrevia o nome Yahvé pelo respeito que ele tinha com Deus, e o nome de Deus não era pronunciado mais, para não se pronunciarem em vão. Eles tinham respeito por Deus, admiração, temor e tremor. O que será que vai nos fazer obedecer a palavra de Deus? É o amor que ele nos deu na cruz por meio de Cristo, é a sua bondade estendida sobre esse amor e essa paz que ele nos dá, é esse amor, é esta bondade dele que ele nos deu, que vai fazer com que nós o obedeçamos? Ou será que ele vai ter que nos ferir? Será que nós vamos ter que aprender a força no castigo, que temos que ter um coração 100% voltado para ele, para obedecer às suas leis, às suas regras e os seus preceitos? Ter o tempo de adorar ao Senhor, ter o tempo de buscar a sua face, reconhecer o tempo inteiro que ele é Deus, viver uma vida plena em santidade para ele. São alguns preceitos que temos que observar. Deus tem projetos e planos em nossas vidas. Ele já nos tirou do Egito, ele já nos tirou da servidão, da opressão e nos tornou seus filhos. Agora, como nós vamos caminhar? Como filhos obedientes ou como filhos desobedientes? Meu irmão mais velho, irmãos, ele levava uma surra todos os dias. Era sagrado isso. Ele falava que tinha marca no pescoço assim, de minha mãe segurar todo dia. Todo dia ele era castigado.
ele é uma boa pessoa. Nunca foi preso, nunca roubou, mas ele nunca viveu uma vida em verdadeira paz, porque ele aprendeu na força, na violência. Sofreu muito, para hoje estar aos seus 67 anos de idade, desejando ir para a igreja, depois de muitas desilusões da vida, de muito sofrimento. E às vezes a gente conversa e ele diz, você deu sorte. Eu digo, por quê? Porque tu é crente. Eu digo, realmente eu dei sorte porque Jesus me salvou. Porque Jesus me encontrou no meio do caminho. Mas essa sorte pode ser estendida a você também. Você só tem que abrir o coração e deixa Jesus trabalhar na tua vida. Irmãos, nós temos duas opções de andar nesta nova caminhada que estamos caminhando. Felizes, na presença de Deus, gozando das bênçãos de Deus. Ou continuar caminhando, felizes, mas com sofrimentos, com castigos, com penas impostas por causa dos erros, da desobediência e da intenção do coração de não se submeter à vontade do Senhor e aos seus preceitos. Deus vai cumprir em nossas vidas o que Ele já determinou. Agora, como vamos chegar lá? Depende das nossas responsabilidades como os filhos e como os cristãos livres. Que você viva para a glória de Deus, que o seu coração esteja verdadeiramente inclinado para Deus, para o amar com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e que assim a sua vida seja o altar das bênçãos de Deus, seja o local onde Deus sinta prazer em derramar sobre você a atenção dele, os olhos deles e as bênçãos que estão prometidas para você e a sua descendência. Se você abençoar os seus filhos com a palavra dele, se você ensinar a ele no caminho que ele deve andar, os seus filhos também serão visitados pela bondade e pelo cuidado do Senhor. Vamos ser, irmãos, um povo feliz em todas as áreas das nossas vidas. Vamos ser cuidados por Deus em amor, em bondade e em misericórdia. E não vamos provocar a ira e o castigo de Deus por nossas desobediências. Que Deus nos abençoe e que sejamos este povo feliz, este povo livre, este povo que glorifica e exalta e que vive na sua plenitude para a glória e o louvor de Deus. Amém.